Obrigada, obrigada por estarem aqui novamente conosco. E hoje nós vamos falar um pouco mais da prática, né? O que seria bom aplicar internamente para trazer tudo aquilo que nós falamos ontem, né? E como eu fiz ontem, vou fazer hoje, vou pedir licença só para falar para o pessoal de São Paulo, mas que acaba interessando o pessoal de fora também, as últimas notícias em relação à Convenção Coletiva de Trabalho dos professores, né, e de alguns auxiliares. Eu queria até saber se a Márcia, ela está na sala. Márcia? Oi, bom Tudo dia a bem? todas. Bom dia! Então, como a Márcia acabou de me perguntar, e é um assunto que interessa para todo mundo, o que aconteceu? O dissídio coletivo foi julgado, né? Como eu falei, nós estamos ainda esperando o acórdão ser publicado para entender o que foi deferido, o que não foi, o que foi indeferido, mas ontem nós resolvemos soltar um comunicado assim, em relação aos efeitos imediatos dessa decisão, né? Uma das decisões que o tribunal tomou foi de conceder 90 dias de estabilidade para esses professores e auxiliares da base da FEPESP, né? E o que isso significa para a instituição? A instituição não pode dispensar nesse período, tá? Eu sei que é um problema, que a gente só tem 2 janelas no ano para dispensar, mas a dispensa não pode ocorrer, né? Quem fizer a dispensa vai estar aí sujeito à reintegração, né, ou posteriormente à indenização desse período. Aí fica a critério da instituição, se corre o risco ou não. Nós não divulgamos as informações antes, porque nós estávamos estudando, né, o caso, e aí ontem o doutor Kovac achou por bem comunicar essa implicação. Em relação ao reajuste, ele foi de 10,78, porém, nós estamos orientando a concessão de uma antecipação de 7%, recomendando, tá? Por quê? Porque nós vamos recorrer da decisão. Então, vamos supor que demore 1 ano o julgamento. Aí a instituição não faça a antecipação. Na hora de pagar, vai ser um montante significativo para a instituição. Então, a gente entende que antecipar igualando aos auxiliares, né, pode ser um bom caminho, né? E também tudo depende dos efeitos do recurso, né? Muitos de vocês não são advogados, mas o recurso, todo o recurso de uma decisão, ele tem 2 efeitos, ou um efeito imediato, ou seja, a decisão tem que ser cumprida, ou um efeito suspensivo, até o julgamento suspende aquela decisão, porque se tiver uma alteração na decisão, a outra parte não fica prejudicada. Tá? Nós vamos recorrer com pedido de efeito suspensivo, porém, o nosso tribunal, né, todo o direito trabalhista é muito pró-empregado. Então, a gente não sabe, assim, direitinho se eles vão conceder esse efeito suspensivo, porque depende do relator, né? Hoje nós temos politicamente extremos, né? Não só candidatos à presidência, mas também no STF, em todos os cantos. Então, você tem pessoas mais pró-empregado, mais pró-empregador, enfim. Então, vai depender aí de uma série de possibilidades, né? Mas o importante é isso, que não pode dispensar, infelizmente, né? E a gente responde no comunicado algumas perguntas, inclusive essa, se pode dispensar, não pode, e se houver redução de carga horária, também a gente entende que se o professor não aceitar a redução, não pode ocorrer a dispensa, tá? Doutora, Pois não. 2 questionamentos. Você falou dos professores, no caso de Ribeirão, auxiliares também, né? Não, tudo Auxiliares bem. ainda não saiu o reajuste.
Não, é que a base da FEPESP é professores e auxiliares. Tá. Vale para os dois. Para os dois, tá certo. Isso. Porque o nosso caso ainda não saiu o reajuste de auxiliares também. Para quem tem a base, para quem é da FEPESP, né? Porque em São Paulo a gente tem 3 federações. Tá. A FEPESP, a FETE e a FEPAI. Cada uma delas representa tanto os professores como os auxiliares. Então, tem que consultar lá até a balinha que a gente divulgou para saber qual a região que vocês estão, mas eu sei que vocês são as duas. E os 90 dias, você acha que isso não tem, isso, a estabilidade está posta, não conseguirá efeito suspensivo, isso não terá menor possibilidade disso ser mudado? Não. Porque porque isso daí já vem até da própria lei da greve, né? Tá. Como foi dissídio de greve, ele vem acompanhado da estabilidade, né? Tá. Então, isso, estamos aí com 90 dias sem dispensa. Só para vocês terem uma ideia, num total de mais ou menos 50 mil professores no estado de São Paulo, da base da FEPESP, compareceram para julgar o dissídio de greve 200. Não é 200 mil, é 200 professores, que a maior parte deve ser tudo do corpo diretivo sindical, né? Mas a legislação fala que em segunda chamada qualquer quórum decide, né? Então, enfim, é isso, gente. Então, bora para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Quem depois tiver mais dúvidas sobre isso, aí é só me chamar no WhatsApp. E, gente, então vamos lá. Começando, então, com segurança e boas práticas, é aquilo que eu entendo que seja importante para a instituição adotar, tá? O controlador e o operador devem adotar medidas e coordenar políticas para proteger os dados pessoais. Então, a gente falou isso o tempo todo ontem, né? O controlador e o operador devem implementar e garantir a segurança da informação. O controlador deve comunicar a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos seus titulares. Implementar um programa de governança em privacidade com requisitos mínimos. Então, só recapitulando um pouquinho o que nós falamos ontem, o que é interessante? Colher, né, coletar apenas os dados essenciais para a execução da prestação dos serviços, e eu não falo isso só em relação aos alunos, como aos colaboradores também, como aos fornecedores que vocês estão em contato o tempo todo, né? Então, vamos coletar apenas aquilo que realmente é essencial, né, para aquela relação jurídica que tá estabelecendo, certo? E essa questão da governança, que chama de governança, que é a mesma coisa que compliance, né? Ela é extremamente necessária, porque vai ter que eleger um grupo, né? Um grupo de pessoas que serão, vamos dizer, os heads, né, dessa governança, e aí depois vai ter que ligar com todos os setores da instituição para que possa realmente ter efetividade esse compliance, né? Bom, quais são as penalidades, né? Vamos supor que a instituição faça a coleta, trate os dados de maneira diferente daquilo que colocou no contrato de prestação de serviços educacionais. Vamos supor que um colaborador utilizou dados, né, indevidamente, enfim. Quais são as penalidades que podem ser atribuídas para a instituição? Advertência, com a indicação de prazo para as medidas corretivas, é como se fosse um TAC, né? Uma multa simples de até de 2% do faturamento da pessoa jurídica até 50 milhões, tá? Multa diária até que a aplicação até que a decisão seja cumprida, né? Publicização da infração, ou seja, o que significa isso? Divulgar para o público, né, que aquela empresa sofreu aquela penalidade. Isso importa na imagem
da empresa, né? Da empresa, da instituição. Já pensou? A instituição X deixou vazar os dados de todos os seus alunos, né? Acaba trazendo até uma insegurança, tanto dos alunos, né, de quem já está na instituição, como aqueles que têm interesse em ingressar. Bom, bloqueio dos dados pessoais e eliminação dos dados. Então, a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados pode até interferir em relação à instituição. Ela acaba até tirando a autonomia, a liberdade da instituição e fala, olha, você vai bloquear todos os dados, você não pode utilizar. A instituição ou a empresa para, né? Isso é muito sério. Suspensão parcial do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados, né? Ou seja, ninguém pode tratar nenhum dado, que também é uma consequência terrível, é a mesma coisa que o bloqueio. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento. Então, por exemplo, olha, vocês estão bloqueados a transferir os arquivos para o Ministério da Educação, vocês estão proibidos de transferir os arquivos para a contabilidade ou para a operadora do plano de saúde. É isso que pode acontecer. Necessidade de processo administrativo, em que será garantida a ampla defesa, né? Então, toda penalidade na esfera administrativa, assim como judicial, dá o direito à defesa. E nesse ponto, nós vamos seguir a lei da administração pública, tá? Então, é a mesma lei. E uma questão super importante é que a LGPD, as penalidades que são aplicadas pela LGPD, elas não tiram a possibilidade de outras aplicações por outras normas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso importa dizer que as penas, elas podem ser cumulativas. Você pode ter uma penalidade aqui da Agência Nacional de Proteção de Dados, e dependendo do tipo de infração em relação ao tratamento de dados, se ocasionou um dano à coletividade ou um dano individual, vamos supor, aquele aluno, ele pode também fazer uma reclamação junto ao PROCON, ele pode ingressar no juizado especial cível, e as decisões, elas são cumulativas, tá? Uma não elimina a outra. Então, vejam o quão é importante a instituição se organizar, coletar os dados necessários para prestação de serviços, dividir esses dados, né? Olha, esses dados são essenciais porque esses independem do consentimento do aluno para uma gama de situações regulatórias. Esses aqui dependem da autorização dele. De qualquer maneira, sempre o aluno vai ter que dar o consentimento inicial. Porque mesmo que depois ele não tenha como revogar esse consentimento, ele precisa saber que esse consentimento não é passível de revogação, quais são esses dados que não são passíveis de revogação, quais são passíveis de revogação. Então, tudo isso é importante e vem de encontro que acho que foi a Carolina, né, que falou do atendimento pelo WhatsApp. As informações pelo WhatsApp, por exemplo, a instituição, ao meu ver, não tem que compartilhar dados, ela deve recepcionar consultas e deve devolver com respostas indicando os canais necessários aonde ela alcança isso e limitando ali os dados que serão divulgados. Esse seria a saída como falamos ontem, né? Bom, ainda em relação a penalidades, né? Depende da publicação da fórmula de cálculo, né? Das penalidades para começar a aplicá-las. Foi o que nós falamos ontem em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados passou de um órgão da administração pública para uma autarquia, ou seja, ela mudou a personalidade jurídica dela, né?
Então, eu creio que eles estejam se adequando internamente, inclusive alguns cargos mudaram, e aí eles têm que revelar essa fórmula de cálculo da penalidade. Eles não vão poder aplicar a multa enquanto essa fórmula não for apresentada, porque a fórmula, como falei anteriormente, ela leva em consideração todas as boas práticas adotadas pela instituição de ensino, seja ela a coleta dos dados necessários, o uso de tecnologia de segurança, né? O compliance. Então, tudo isso que a instituição utilizar para mitigar os riscos, né? Para minimizar o risco de vazamento de dados, vai ser utilizado para diminuir essa penalidade. Mas como essa dosimetria vai ser calculada, né? Eles precisam publicar. O que é ser disso é que o judiciário já vem realizando algumas aplicações de penalidade, né? Mais em relação ao comércio varejista, né? Por propagandas, pelo uso de dados, enfim, por essa questão que é mais usual assim na nossa sociedade. Mas temos que estar alerta, porque a qualquer instante nós estaremos sujeitos à aplicação também pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, então, voltando e falando um pouquinho mais sobre essa questão do parâmetros e critérios para aplicação da pena, né? Vai depender da gravidade e natureza da infração e dos direitos afetados, boa-fé do infrator, vantagem auferida ou pretendida, condição econômica do infrator, reincidência, grau do dano, cooperação do infrator. Quando falo em cooperação do infrator, é divulgar para, né, os titulares que houve o vazamento, quais a postura que a empresa adotou para reduzir o risco ou para tentar resolver esse vazamento. Então, isso tudo, né, cooperação em investigar como esse vazamento ocorreu, tá? Adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos, adoção de políticas e boas práticas de governança, pronta adoção de medidas corretivas, proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. E nesse ponto, volto a falar, é importante criar internamente um grupo, assim como a gente tem o grupo, né, lá da CIPA, e tem alguns grupos internos, como tem o núcleo docente estruturante, como tem a CPA, enfim, a gente precisa ter também um grupo para mitigar esses riscos e para tomar providências dentro da instituição. Vocês não precisam contratar novos colaboradores, mas entendo que vocês precisam designar alguns colaboradores para compor esse grupo, mas isso tudo está dentro do processo que deverá ser criado, né, da governança que deverá ser criada aí pela instituição. Aí o que eu falei, né, o que é aplicado pela LGPD não exclui a aplicação do CDC, tá? Então, agora nós vamos conhecer a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem é essa autoridade, né? Quais são as competências dessa autoridade? Eu coloquei aqui para vocês, lógico que depois vocês vão olhar com calma, e todo o organograma da composição da autoridade nacional, até porque, quando vocês eventualmente receberem qualquer consulta, qualquer demanda dessa autoridade, vocês têm esse organograma arquivado e vocês vão poder olhar se aquela secretaria é competente, né, para entrar em contato, com quem vocês vão reportar em caso de um recurso, quem é a pessoa, né, qual é a secretaria, enfim. Eu achei interessante vocês terem isso. Então, quais são as competências da autoridade
nacional. Zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação, óbvio, foi para isso que ela foi criada. Zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, porque ela pode determinar, por exemplo, o bloqueio do tratamento de dados, mas ela não pode, em nenhum momento, utilizar os segredos, o segredo comercial e industrial. Ela não pode reter isso, porque isso é inerente, né, da pessoa jurídica. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizados em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Então, é o que falei, né? Toda aplicação de pena no nosso direito, né, ele tem a possibilidade de recurso e não esgota na esfera administrativa. Vamos supor que vocês façam um recurso na esfera administrativa, ainda há o judiciário para discutir. Não é que vai encerrar ali na esfera administrativa, é como qualquer outro recurso. A gente tem o judiciário, caso a gente entenda que a decisão ainda foi injusta. Apreciar petições de titular contra o controlador após comprovada, deixa eu até colocar aqui, comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação. Isso é interessante, porque o titular, vamos supor que o aluno vai lá reclamar que a instituição está usando a imagem dele de forma diversa daquilo que estava no contrato de prestação ou no termo apartado. Ele vai ter que primeiro reclamar para a instituição, para depois reclamar para a autoridade nacional. Então, ele tem que ter tentado solucionar primeiro com a instituição e, caso esta não solucione, aí sim ele vai poder reclamar. E ele vai ter que comprovar. Então, isso gera para a instituição um dever de elaborar um protocolo, ou responder um e-mail, porque ele vai precisar ter um comprovante de que ele fez a reclamação e ela foi ou não solucionada. Tá? Isso porque já também me perguntaram outro dia, ai, doutora, agora a instituição vai ter que criar protocolo? Fica a critério da instituição, tá? Ela pode criar um protocolo de atendimento ou pode também fazer uma resposta formal, né? Bom, independentemente do protocolo, a instituição vai ter que responder ou por telefone, ou resposta escrita, ou acesso no site institucional, né? Mas aí fica a critério se vai ter um protocolo, né? Com uma sequência aí numeral de atendimentos. Bom, promover na população o conhecimento das normas e políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade, estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre os seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis. Então, na realidade, pode ser que até a Agência Nacional venha a criar parâmetros, né, de segurança ou parâmetros de organização a serem adotados pelas empresas. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países de natureza internacional ou transnacional. Muito interessante, como nós temos no Mercosul, pode ser que tenha um acordo, outro tipo de acordo para tratamento de dados. Dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial.
solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. Editar regulamentos e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais e privacidade, bem como relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para casos em que o tratamento representar risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta lei. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. Nós estaremos atentos para participar, né, dessas audiências públicas quando os assuntos interessarem as instituições, tá? Inclusive, nós fomos procurados por uma advogada que ela é expert aí também em regulação, né, de dados, e ela já está compondo, né, como conselheira lá à Autoridade Nacional de Dados, e nós pretendemos sempre estar antenados aí para tudo que interessa às instituições, tá? Arrecadar e aplicar suas receitas e aplicar no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do caput do artigo, detalhamento de suas receitas e despesas, né? Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização. Celebrar a qualquer momento compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresa de inovação possam adequar-se a esta lei. Por um motivo muito justo, né? Que nós até falamos ontem, até que eu comentei, o microempresário, a empresa de pequeno porte, ela não pode atender a todas as peculiaridades trazidas pela legislação, né? Porque ela não tem condições, né? Não tem condições financeiras, né? Nem de pessoal para fazer isso. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento. Não adianta, gente, e isso eu entendo, eles colocaram aqui para idosos, mas se vocês tiverem a curiosidade de ler a LGPD, em todo momento, eles falam em tratamento de dados que sejam acessível, simples e claro. Então, não adianta fazer um consentimento, né, elaborar uma cláusula de consentimento muito jurídica, né, com uma linguagem muito formal. Por quê? Assim como os idosos têm uma dificuldade de compreensão, qualquer outra pessoa que não seja da área jurídica também não vai ter a compreensão de de significado de determinadas palavras. Então, é importante a gente conseguir elaborar uma cláusula que seja clara, que realmente traga para aquele que está lendo, né, ou até mesmo para aquele o colaborador que vai prestar serviços, possa compreender. Porque se vocês fizerem algo muito, muito formal, isso pode vir contra a própria instituição. Porque, de repente, o fiscal lá da autoridade pode dizer, poxa, mas isso aqui está incompreensível, né? O que significa essa palavra? Mas tá. E aí, como que eu faço? Isso daqui não dá para entender. Então, tentem sempre, quando se tratar desse assunto, levar a maior clareza, a maior simplicidade, né? Seja para os colaboradores ou para os alunos. Ainda em relação às competências, deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação da lei
as suas competências e os casos omissos. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Então, veja que a LGPD, ela tem inúmeras consequências, né? Então, ou ela pode cumular uma penalidade com o Código de Defesa do Consumidor, como ela pode cumular uma penalidade com o próprio Código Penal. Então, é bem complicado, né? E é preciso realmente conhecer até a própria competência aqui da autoridade, para vocês verem que realmente ela pode fazer e vocês terem esse conhecimento prévio. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto na lei, né, por órgão e entidade da administração pública federal. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação. Implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para registro de reclamação sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta lei. Então, quais serão esses mecanismos, né? De repente, a instituição, sendo proativa, ela pode criar um site, dentro do site, uma abinha sobre a LGPD, né? De repente, fale com o encarregado de dados, ou então lá na aba de contatos, o contato que pode... Porque tem que ser diferenciado, né? O contato com o encarregado de dados não é o contato que o aluno vai ter para resolver outras questões acadêmicas ou financeiras. Não podem ser via mesmo contato, tem que ser contatos diferentes. Então, ela tem um contato, seja ali um número de telefone ou um formulário para preencher, e ela tem que ter necessariamente um outro contato destacado com o encarregado dos dados. Tá? Porque essa pessoa, ela é encarregada, ela é nomeada especificamente para tratar dos dados daqueles alunos, por exemplo, ou para que a autoridade nacional possa efetuar um contato com ela, tá? Então, é importante que isso esteja não só destacado, mas também diferenciado dos outros meios de atendimento organizados pela instituição. Até me ocorrendo uma ideia aqui, do que falamos ontem sobre o WhatsApp, no próprio WhatsApp, vocês podem ter vários números, né? Tipo, clique 1 se é financeiro, se sua dúvida é financeira. 2, se é pedagógica. 3, se são relacionadas aos dados pessoais. Acho que, de repente, até isso pode facilitar aí para a instituição, só incluir aí no atendimento online também. Não que o WhatsApp seja a única maneira de contato a ser adotada, não, de forma alguma. Isso tem que estar em destaque no site da instituição. Em relação aos colaboradores, né? Porque a LGPD também se aplica aos colaboradores ou fornecedores de produtos e serviços, pode ser adotado o mesmo canal, tá? Então, o mesmo canal dos docentes, dos alunos, dos auxiliares, porque o encarregado de dados, ele é encarregado de todos os dados tratados por aquela organização, por aquela empresa. Tá? Por isso, é diferente do atendimento pedagógico, do atendimento financeiro, e deve vir em destaque. Bom, eu trouxe para vocês, só a título de curiosidade, né, como é para entrar em contato com a autoridade nacional, né? Eles têm um formuláriozinho, né, Fale Conosco, que é o que eu acabei até de dar ideia para vocês, que vocês podem também adotar para a instituição. Vocês podem ver aqui que, além do formulário, tem um e-mail de contato, tem um telefone, tem as redes sociais. Vocês podem adotar o mesmo padrão. Vejam, vocês adotando o mesmo padrão que a autoridade nacional,
como é que ela vai dizer que a instituição não tem um canal adequado de contato? Ora, nós estamos nos espelhando na própria autoridade. Então, não tem o que falar, né? Então, é uma ideia aí que eu trago prática para vocês. Bom, em relação especificamente aí à prestação de serviços educacionais, né? A Autoridade Nacional e o INEP editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União, especificamente todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais, bem como os dados de que trata os sinais. Gente, em relação a isso, eu já digo até que, para nós, SEMESP, houve um certo prejuízo na pesquisa que nós realizamos anualmente. A pesquisa que nós trazemos os dados do Censo da Educação Superior. Como a LGPD já entrou em vigor, né, e ela passou aí já, as aplicações das penalidades já podem ser, né, implementadas e tudo mais, o que o Ministério da Educação fez? Fechou os dados, né? E nós não estamos conseguindo todos os dados para a nossa pesquisa. Estamos em contato já com o Ministério da Educação, estamos dispostos a assinar um documento que nos comprometemos, né, em não tratar esses dados de forma divergente, que não seja pesquisa. Estamos dizendo que o SEMESP, embora seja um sindicato, ele tem o cunho de um instituto de pesquisa, porque nós temos, inclusive, uma outra nomenclatura, uma outra marca dentro do SEMESP, que chama Instituto SEMESP, né, que visa trazer para as instituições de ensino superior pesquisas, né, que as interessem. Então, vejam que até o próprio Ministério da Educação já está se fechando em relação a isso, com muita razão, mas eu acho que a própria lei fomenta a pesquisa, né? Diz que o consentimento ele é independente, né? Ele independe de consentimento quando é para finalidade de pesquisa, desde que reservado a anonimização dos dados. Então, a gente está aí nessa luta para que eles possam atender a legislação, porque o nosso cunho é de pesquisa, e ao mesmo tempo a gente aí se comprometer em não permitir o vazamento desses dados. Eu estou comentando isso a título de curiosidade, porque eu acho que tudo que interessa o cenário educacional também interessa a vocês, né? Do que falamos até agora, alguém gostaria de fazer algum questionamento? Gostaria de trazer para o grupo alguma prática adotada pela instituição? Oi, Roberta. Oi. Deixa eu te perguntar, até referente a esse ponto que você colocou agora do INEP, esse regulamento já saiu, está para sair? Você tem ideia disso? Não, então, não Como que é? saiu, Não né? saiu, né? Não saiu. Ele simplesmente está previsto na legislação. Uhum, Eles cortaram, eles não estão transferindo os dados como ocorria no passado para o SEMESP, né? Para a uhum. elaboração da pesquisa. A gente não Ah, consegue ter o acesso mais. Não é que eles transferiam os dados para nós, eu não me expressei de forma adequada. Nós é que tínhamos acesso aos dados com o próprio censo, né? uhum. E eles já estão bloqueando, mas eles não elaboraram ainda isso. Eu acho que esse ano é um ano É. eleitoral, né? Então, acho complicado. Acho que não vai sair nada no momento em relação a isso. Uhum. O que Ok. mais? Alguém mais quer fazer algum apontamento? Bom, então vamos lá. Mitigação de riscos, né? Então, como nós podemos minimizar os riscos para a instituição? Plano preventivo de segurança, governança, compliance,
que eu já falei zilhões de vezes para vocês, adoção de uma política de privacidade de dados, mapeamento e a manutenção dos registros de operação de dados pessoais, relatório de impacto, planejamento para mitigação e implementação de melhorias. E para que vocês possam fazer isso, vocês vão ter que estudar, e aí entra a parte do jurídico, toda a legislação e todas as normas que envolvem a educação superior. Mas por quê? Porque nós temos que saber tudo e todas as normas que envolvem para criar e mapear, né, esse compliance, esse processo, porque nós precisamos saber, olha, eu preciso compartilhar com o Ministério da Educação os dados dos docentes, dos discentes, mas por quê? Aonde está previsto isso na legislação? Entendem? Porque aí vocês vão ter que ter conhecimento daquilo que é regulatório, que vocês estão agindo em detrimento de uma determinação regulatória ou legal, ou que vocês estão colhendo por necessidade de prestação de serviços, tá? Cyber Insurance, né, para cobertura de riscos conhecidos e não passíveis de eliminação. O que é isso? É um seguro. Muitas empresas já estão contratando seguro para cobrir esses riscos de vazamento de dados, tá? Já tem muitas seguradoras vendendo isso. Estabelecer comitê de crise. Então, é aquilo que eu falei, precisa ter um grupo de pessoas dentro da instituição para avaliar o momento de crise. Não só, esse grupo, ele não vai só estudar o processo, implementar. Ele, num momento de problema, vamos supor, um ataque de hacker, quem vai ser acionado dentro da instituição? Quem pode bloquear os computadores ou os acessos às informações da instituição? Tá? Então, é importante ter esse grupo aí, esse comitê. Contratos apenas com parceiros que sejam adequados à LGPD. Nos contratos que a instituição realizar com os seus parceiros, tá? É importante colocar uma cláusula que esse parceiro também adota a segurança necessária em relação à Lei de Proteção de Dados. Depois, se você não está aqui, mas depois, se vocês quiserem, a gente no Semesp já adota uma cláusula específica para isso. Até porque hoje, com a pandemia, nós estamos resolvendo tudo em meio digital. Então, nós estamos assinando contratos em meio digital. Então, o que é preciso, né? Que cláusula que eu tenho que ter em relação à LGPD para resguardar a instituição em relação aos parceiros, né? Eu passo para vocês. Os mecanismos de segurança de sistemas, aí entra o TI, o treinamento dos colaboradores. Não adianta elaborar um processo, ter uma política de governança, se os colaboradores não forem treinados, se eles não tiverem consciência da gravidade do uso dos dados. A instituição, se quiser ser top, né, ela pode, inclusive, tentar obter o certificado do ISO 27001 ou do 27701. O 27701 é o atual, tá? Ele está de encontro com as normas da LGPD. A instituição de ensino que obter esse certificado, ela está cumprindo todos os requisitos previstos na legislação, porque essa certificação só é concedida à empresa que consegue demonstrar que cumpriu todos os requisitos. E tendo uma certificação como essa, isso dá um plus danado na imagem,
da instituição, ele dá um plus em relação à eventual reclamação, porque ela vai estar demonstrando ali perante qualquer autoridade, seja em relação à autoridade nacional, a uma eventual intervenção do Ministério Público, que a gente sabe que no nosso judiciário, às vezes o Ministério Público se intromete em questões que nem são pertinentes, né? Mas o fato que ele pode, né? Embora existam situações específicas para isso, né? Então, a instituição vai estar ali demonstrando que ela pode e que ela tem competência e que ela cumpre todos esses requisitos. Eu não sei se tem alguma pergunta em relação a isso. Não, né? Roberta, Oi. tem uma colocação da Fátima que ela fala que ela queria a cláusula. Daí eu respondi que a gente vai enviar, mas depois você pode me repassar? Eu passo, sim, passo com toda certeza, viu? Passo com certeza, com prazer, porque a ideia é ajudá-los, viu? Obrigada. É Bom, isso. então, obrigada, Cá. Bom dia, né? Hoje a gente não se falou. Bom dia, gente. Desculpa, eu cheguei, a vida volta, né? Volta o trânsito, eu vim para cá, cheguei atrasada, mas deu tudo certo. Verdade, tá uma loucura o trânsito. É sexta, né? Obrigada. Eu que agradeço. Então, compliance, né? Então, pois não, Paulo? Bom dia. Bom dia. Nós, como instituição, sempre temos aquelas visitas de escola para feiras de profissões e tudo mais, né? Costumeiramente, a gente acolhe, apresenta os cursos e tudo mais. E é também do nosso interesse ter esses dados desses alunos, muitas vezes coletamos, né? Tiramos muitas vezes fotos a respeito disso. Como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira que fique um bom termo para nós, instituição, dentro daquilo que a gente quer oferecer de transformação para esse candidato, né, na sua vida, e também possamos cumprir essa legislação, né, essa lei. Nossa, Paulo, que colocação maravilhosa, viu? Nossa, muito bom essa tua colocação, porque ela vem muito de encontro com a realidade mesmo de todas as instituições, né? Eu só queria entender uma questão. Quando vocês fazem esses convites, esse candidato, ele preenche um formulário, porque é com esse formulário que vocês conseguem obter os dados dele, não é isso? Isso. Então, nesse formulário, vocês vão colocar uma cláusula sobre o tratamento de dados e vão colocar a informação do encarregado, caso ele não queira compartilhar os dados. Ok. Tá? Seria válido colocar, por exemplo, dentro da instituição, algumas, vamos dizer assim, alguns banners informando da política, de algumas coisas, um pouco mais explícita, assim, em relação a isso, nessas visitas, né? Olha, eu acho assim que a instituição, quando ela tem o processo implementado em relação aos colaboradores, em relação aos seus alunos, se a questão é mais em relação a esses workshops que acontecem, essas visitas, eu creio que você consegue sanar com esse termo. Porque nesse termo que ele vai aderir, colocar ali o nome dele, ele já vai dar o consentimento, né? E ele também já vai ter um acesso aos dados do encarregado. É importante que ele fique com uma cópia, né? Porque nem que seja digital, vocês não precisam gastar dinheiro com papel, tinta, isso não é mais usual, mas que vá para um e-mail dele, né? O que a gente tem aqui é que, por exemplo, hoje todo mundo, eles vêm aqui primeiro perguntando se tem internet, né? É a primeira coisa. Então, a gente tem um hotspot, né, que faz o check-in, e lá a gente coloca, né, esse termo de consentimento e manda para o e-mail dele, tá? Que ele deixou ali. Isso já é suficiente para a gente estar um pouco mais tranquilo em relação a isso.
Sim, só que aí você tem que traduzir só de uma maneira mais clara, tem que informar para ele, né, que os dados dele estão sendo compartilhados, para qual finalidade, né, vocês Tá. vão tratar. Por exemplo, para recepcionar as promoções, né, da instituição e tudo As mais. informações sobre cursos, né? Isso, sobre E tudo mais. cursos, que, Tá. que a qualquer momento ele pode revogar esse consentimento. E eu digo isso porque nós até falamos ontem, porque foi até um apontamento interessante lá do Leonardo, porque há assim, uma linha tênue, né? Veja só, a instituição, ela tem direito de tratar os dados por legítimo interesse. Então, a instituição, ela tem direito de mandar as propagandas para esse aluno. Mas, por exemplo, vocês não têm direito de tratar os dados, os outros dados pessoais, por exemplo, o nome, a imagem. Então, como se misturam as coisas, né? Então, vocês têm que ter um terminho claro, né, das finalidades do tratamento dos dados, quem é a pessoa responsável, né, o encarregado de dados e os meios de contato. Vocês cumprindo isso, eu acho que já é suficiente. O que vocês fizerem de adicional só vem para melhorar, para trazer mais clareza, para demonstrar que a instituição cumpre a legislação, tá? Mas a partir do momento que ele assinou lá e ele recepcionou no e-mail dele, não precisa ser uma cópia assinada, mas ele recebeu lá no e-mail dele uma cópia desse termo para que ele saiba todas as finalidades, né, dos dados e ter um meio de contato caso aconteça alguma coisa. Já entendo que vocês já estão cumprindo a legislação, porque o importante é obter a assinatura dele, né, Tá que ele ótimo. autorizou, né, e Eu, importante para o aluno saber os meios de contato e as finalidades para que estão sendo tratados os dados dele. tá. É que no processo do vestibular, quando ele faz a inscrição online, lá nós já temos, né? Tá. Então, ele aceita lá os termos, né? Este que ainda é um candidato, vamos chamar de visitante, né? A nossa prospecção é que é um pouco mais delicado, porque vem assim, né? A gente pega com ônibus, traz, então Sim, chega todo mundo e a gente tem que cuidar, porque vamos gerar imagem. Então, eu não posso exato. falar que todo mundo acessou a internet e preencheu por ali, né? Então, eu não tenho condições de fazer esse levantamento na hora, né? Alguns podem ter conectado, outros não, mas eu preciso garantir que todos, né, já que haverá uma visita, um uso e um interesse nosso mesmo, genuíno, né, Aí você nesses pode criar um dados. formulário, né? Todos que Isso. virão preenchem o Eu estou formulário. pensando nesse antes, talvez seja melhor o antes, né, nesse Eu contato, acho. né, para que depois a gente não tenha que se preocupar no momento aqui. Mas tá bom, Exatamente. já me ajudou bastante, Exatamente. obrigado. Legal. Bacana. Então, vamos lá. Compliance, né? Então, o que é o compliance? Que é o que nós chamamos de governança, né? É o estabelecimento de um código de conduta que deve ser o patamar para a atuação de toda a organização, serve também para reduzir a incidência de fraudes e desconformidades com a legislação vigente. Pode-se dizer ainda um conjunto de regras a fim de cumprir as normas legais e regulamentares, além das políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer. A ideia do compliance, então, não é só criar uma cartilha, vamos dizer assim, ou um regimento, é realmente praticar, é criar processos e supervisionar para que esses processos sejam sempre cumpridos, tá bom? Gente, aqui no meu computador está dando 10 horas. Eu queria fazer um intervalinho para tomar uma aguinha e a gente pode voltar em 10 minutinhos. Aí todo mundo toma uma aguinha, um cafezinho. Pode ser? ser, pessoal? Então, voltamos às 10h10, então, pessoal. Tá, Sim, já sim. voltamos. Até daqui a pouquinho, obrigada. Até já. Até já. Ok.
Obrigada. Pessoal, eu vou aproveitar nesse intervalinho, eu vou colocar aqui no chat, a gente faz uma pesquisa. Eu já mandei para vocês o material, tá bom? A Roberta depois vai me encaminhar a cláusula, né? Daí eu passo para vocês também. Eu vou colocar aqui no chat, se vocês puderem, por gentileza, responder a pesquisa de satisfação. A gente manda por e-mail também, tá? Outra questão é que a aula foi gravada, né? Tem um pessoal aqui que fez o programa, ainda tem mais uma aula em novembro, né? Da continuação do programa de LGPD. E se vocês quiserem rever essa aula, vou ter mais uma semana para rever, tá? Depois a Carol vai mandar para vocês por e-mail, a gente está fazendo a gravação, vai baixar, provavelmente na segunda-feira a gente encaminha para vocês, tá bom? Vou deixar aqui o link da pesquisa, tá? Obrigada. Dando continuidade, então, à mitigação de riscos, né? Nós acabamos de falar, então, sobre o compliance, e nós vamos falar, então, sobre a política de privacidade. Conjunto de termos que descreve as práticas adotadas pela instituição no seu site ou aplicativo em relação às informações dos usuários. Deve esclarecer ao visitante como os dados serão utilizados e qual a finalidade. Os dados podem ser enviados diretamente pelo usuário, com inscrição, ou podem ser captados pelos chamados cookies, informações de navegação, e ainda por meio das páginas visitadas e da localização do usuário. Organização, execução e celeridade. Não basta, então, criar regras sem cumpri-las, que é o que nós estamos falando aqui a todo tempo, né? É imprescindível organizar setores, nomear agentes para a execução das normas e atendimento célere dos interessados, até porque a legislação fala em atendimento imediato, né? Adoção de todas as medidas em conjunto, partindo do princípio da boa-fé. Se vocês não tiverem todos os dados setorizados, tudo organizado internamente, como é que vocês vão poder atender uma reclamação de forma imediata, né? Então, por isso que realmente tem que adotar. RH. Aí a gente sai um pouquinho da esfera, né, do direito educacional, para falar agora da área educacional, para falar do papel do RH. Bom, eu trouxe aqui assim, o que eu entendo que é imprescindível para o RH adotar, tá? Se atentar ao recebimento e ao armazenamento de currículos, vocês não... a recepção dos dados pelo interessado na vaga não importa em contratação, mas importa em compartilhamento de dados, né? Então, a instituição, de uma maneira ou outra, ela trata esses dados, porque a gente viu lá no início do curso que tratar dados significa, entre outras coisas, armazenar. Então, quando você armazena o currículo do interessado, quando passa pelas mãos de várias pessoas dentro da instituição, vocês estão tratando esses dados, né? Então, é imprescindível que essa pessoa que está se candidatando a esta vaga, né, também assine ali, né, um termo de consentimento, né, de tratamento de dados, que foi o videozinho inicial que eu passei para vocês lá da Porta dos Fundos, que eu compartilhei hoje, né? Então, por quê? São os dados daquela pessoa. Vocês estão recepcionando, às vezes, tem gente que coloca no currículo até número de PIS, coloca todos os dados, né? Registros contratuais, tá? Então, por exemplo, como que fica os colaboradores que já saíram da empresa? Por uma questão regulatória e legal, a empresa, né, a instituição de ensino, ela acaba tendo que conservar os dados, né, porque ela é obrigada ali, por uma questão até de, eventualmente, uma cobrança judicial ou uma cobrança do próprio poder público, né, por exemplo, me apresenta o recolhimento do INSS dos últimos 5 anos, né? Então, a instituição, ela precisa
ter esses registros contratuais, né, para uma questão legal. Mas quais os dados efetivamente ela precisa guardar? Né? Quais os documentos? Esses documentos estão resguardados por um sigilo, estão bem armazenados? Tudo isso o RH vai ter que se preocupar. Dados compartilhados com as seguradoras, né, e planos de saúde. Dados fornecidos a empresas responsáveis pela folha de pagamento, né, contabilidade, essas coisas. Então, e aí, né? Para isso, eu trago um modelinho para vocês que eu vou apresentar já já, né? Ainda em relação ao RH, né? Um plano de conduta. Então, o que vocês podem adotar em relação a procedimento? Plano de conduta estabeleça responsabilidades e um fluxo para recebimento e manuseio de dados. Treinamentos. Conscientize e instrua todos os colaboradores sobre a importância da nova política e processos. RH, TI e jurídico. Esses 3 setores devem pensar nas ferramentas de proteção e regulamentar as medidas necessárias. É justamente que a gente falou agora há pouco, né? Quais são os dados essenciais, quais os dados que eu tenho que guardar, quais os dados que eu posso dispensar, né? Eliminar eventualmente, isso até em relação a documentos, tá? Invista em tecnologia, conte com um processador de dados confiável e um software de recrutamento e seleção para centralizar e proteger as informações. Em relação aos procedimentos que podem mitigar os riscos para o setor do RH, são esses, tá? Bom, aí agora a gente fala de dados biométricos no controle de acesso. Bom, os dados biométricos, eles são utilizados não só para acesso dos colaboradores, para controle de jornada, né? Como também dos próprios alunos, tá? Então, há uma grande discussão se o dado biométrico é ou não um dado sensível, mas chegou-se à conclusão que sim, o dado biométrico é um dado sensível. Tá? O que fala a CLT sobre isso, né? Para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, está obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Aí, vamos começar aqui vamos iniciar pelo RH, né? Pelo controle de jornada dos colaboradores, né? Portaria 1510 de 2009, regulamenta o uso de sistemas de registro eletrônico de ponto. Portaria 373 de 2011, dispõe sobre o uso de sistemas alternativos de controle da jornada de trabalho, como ponto eletrônico biométrico por aplicativo. Sendo assim, o uso da biometria para registro de jornada é válido e a instituição vai se basear no artigo 11, inciso 2, a linha A da LGPD, tá? Obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Ou pela linha G, garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. A linha G, eu até destaquei, porque ela pode ser usada, inclusive, em relação aos alunos, tá? Então, quando a coleta do dado biométrico para controle de jornada, você tem total respaldo legal, tá? Ou seja, a empresa está cumprindo aquilo que determina a legislação. Então, ela está no direito, né? Está ali atendendo a uma regulamentação. Já a coleta do dado biométrico do aluno, não há na legislação nada que obrigue a instituição a colher, né, o dado biométrico do aluno. É diferente. No entanto, isso é utilizado por quê? Porque as instituições entendem que o dado biométrico do aluno, as catracas, é mais rápido, você não deixa uma pessoa estranha entrar no campus, enfim. Vocês podem, então, usar o artigo
11, inciso 2, a linha G, para o quê? Garantir a prevenção e a fraude e a segurança do titular, tá? Isso seria um fundamento para o uso, mas é diferente da obrigação legal ou regulatória, tá? Não existe uma obrigação efetiva, determinativa, mas existe uma obrigação da instituição de promover a segurança daqueles que estão no seu interior, né? Então, em razão dessa preocupação da instituição, ela usa o dado biométrico desse aluno. E por ser um dado sensível, né, precisa de um consentimento específico. Então, as instituições que usam dados biométricos de alunos, elas precisam ter uma cláusula de destaque, né, sobre isso, seja no contrato de prestação de serviços educacionais, seja em termo apartado, mas tem que ser específico para isso. Olha, colhemos sua biometria por sua segurança, tá? Dentro do campus. Isso evita que pessoas estranhas ingressem no campus, isso evita um monte de coisa. Nós sabemos que você foi na aula, enfim, né? Acaba tendo vários aproveitamentos aí que podem ser arrolados. Pois não, Paulo? Roberta, isso também, no caso do colaborador, que a gente faz a coleta biométrica por conta do ponto eletrônico, também tem essa preocupação dentro daquele, de todos os dados, né? Do próprio colaborador, né? Isso, só que no caso do colaborador, a instituição está cumprindo um dever regulatório, né? Que ela está cumprindo a CLT e as portarias, né? Então, ela precisa, ela é obrigada a controlar a jornada. Então, e no caso do aluno, não, do aluno é uma faculdade, né? Porque existem outros controles de acesso que não o biométrico. Aí, o que eu estou dando de ideia é que, para quem adotar o dado biométrico do aluno, que o faça com base nesse artigo, né? Tá bom. Para tentar, vamos dizer assim, trazer um caráter regulatório para esse tratamento, mas ele também depende de um consentimento específico. Tá bom, obrigado. Imagina, que isso. Mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todos estão aí caladinhos. Todo mundo quietinho, Roberta. Tenho medo quando todo mundo fica quieto. Sexta-feira, tá todo mundo cansado, né? Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar, então, com o modelo de consentimento para o empregado, tá? Eu, particularmente, como os nossos colaboradores dentro do semestre já tinham, a gente não teve nenhuma contratação recente, acho que só a Carol, né, salvo engano, mas todos assinam esse aditamento ao contrato de trabalho para tratamento de dados pessoais, tá? Então, é um modelinho assim, vai colocar o nome da empresa, o empregado, CPF, né, o contrato de trabalho celebrado, coloca a data em que foi celebrado o contrato. O presente aditamento ao contrato de trabalho ajusta a ciência, compromisso e obrigações entre as partes acima referidas, fazendo parte integrante do contrato principal de trabalho, com alterações nas cláusulas contratuais que passam a ser o seguinte: o empregado manifesta o seu consentimento que a coleta inicial de dados pessoais realizada tem por finalidade a preparação e a execução do contrato de trabalho, e necessários para o registro de empregados e para o cumprimento de obrigações mensais e anuais prestadas aos órgãos governamentais e os benefícios concedidos pela empresa. Além disso, o empregado manifesta seu consentimento para tratamento de dados de seus dependentes, sempre que optar pela utilização de algum dos benefícios da empresa. Vejam quão é importante o modelo de consentimento, porque não é só os dados do empregado, envolve os seus dependentes, né? A empresa manifesta o seu consentimento,
a empresa manifesta o seu consentimento no contrato de trabalho, estando ciente que o tratamento de dados pessoais coletados do empregado terá por finalidade o exercício regular de direitos recíprocos e se compromete a manter sigilo e não repassar sem o consentimento do empregado. Se houver mudança da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento inicial, o empregado deverá ser informado previamente pela empresa sobre as mudanças de finalidade, podendo revogar o consentimento caso discorde das alterações. Isso eu coloquei para dados que não são substanciais ou elementares para o contrato de trabalho, tá, gente? Porque tem uns que são e independem do consentimento dele. O empregado consente que o empregador compartilhe seus dados pessoais e de seus dependentes com seus gerentes, supervisores e líderes, operadores e encarregados, conforme nomenclaturas descritas no artigo 5º, incisos da Lei 3.709 de 2018, com redação da Lei 3.853 de 2019, bem como outros controladores que lhe prestam serviços, tais como fornecedores, escritórios de contabilidade, empresas especializadas em medicina ocupacional, empresa de plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, empresa que proporciona um ensino particular com convênio com a empresa empregadora, bem como aos órgãos públicos na esfera municipal, estadual e federal, os quais manterão em sigilo todas as informações, tudo com a finalidade da manutenção do contrato de trabalho e seus benefícios. Ambas as partes possuem liberdade para autorizar, negar, reconsiderar ou revogar a autorização anteriormente concedida para o tratamento de dados pessoais. Caso o empregado tenha qualquer dúvida em relação ao tratamento de seus dados pessoais pela empresa ou queira requerer o exercício de qualquer direito, deverá utilizar os canais disponíveis, tais como e-mail, telefone ou consulta presencial com a empresa. Aqui eu sugiro que seja pontuado qual o nome do encarregado, tá? A parte controladora que obtiver o consentimento e necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores não informados no presente instrumento, deverá obter o consentimento específico do titular para esse fim, por escrito, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas em lei. A empresa se compromete em utilizar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais do empregado, de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de distribuição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O empregado, em razão de suas funções, possui acesso aos dados pessoais de terceiros, motivo pelo qual se compromete em tratar referidos dados apenas para a finalidade proposta no contrato de trabalho, sendo que tratamento diversos, tais como compartilhamento e armazenamento em mídia pessoal, entre outros, poderá acarretar a responsabilidade civil e criminal e eventual reparação de dano, seja a terceiros ou extra-patrimonial nos termos do artigo 223-A da CLT, que a própria empresa pode requerer. Pois não, Juliana? Oi, Roberta, bom dia. Bom dia. Você prefere terminar? Daí eu retomo, eu gostaria de voltar no slide anterior, que eu fiquei numa dúvida. Tá, então eu vou terminar e a gente volta. Tá, obrigada. Por nada. Permanecem em vigor todas as cláusulas do contrato de trabalho firmado inicialmente, como todos os aditivos firmados posteriormente. Assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente aditivo contratual sem qualquer coação ou constrangimento e duas vias de igual teor para todos os efeitos legais, tá? Pois não, Juliana, pode falar. Vou até voltar aqui. Aqui, olha, estou com duas dúvidas. Aqui no item 4, você fala, né? O empregado consente, bem como outros controladores que lhe prestam serviços tais como. Esses daqui, fornecedores, escritórios de contabilidade, plano de saúde, eles não são operadores? Então, aí é que tá. O escritório de contabilidade, por exemplo, ele é operador, tá? Uhum. Então, nesse caso,
realmente, talvez, porque eu coloco entre parênteses, operadores e encarregados, né? Alguns são operadores, porque eles vão agir em nome da instituição para aquela finalidade específica. Mas, por exemplo, o plano de saúde, ele já é controlador. Ele já não opera do jeito que a instituição determinou, porque ele tem um regimento e uma legislação própria. Regulado, né? Exatamente. Daí aquele caso de com controle lá, que tem o manual da NPD. Isso. Aí, nesse caso, quando você trata os dados, né, em conjunto, os controladores, eles passam a ter responsabilidade solidária, né? Exceto se provado que o controlador, por exemplo, a instituição não teve a culpa. Tá né? bom. A culpa foi exclusiva do plano de saúde, por exemplo. E outra dúvida, aqui no item 5, você colocou que as partes possuem liberdade para autorizar, negar, reconsiderar. Eu fiquei com dúvida nessa questão da revogação pelo empregado, porque também deriva de questões, né, regulatórias, ou então... Então, aqui na hora que eu estava lendo, né, até, porque assim, eu fiz o modelo, e assim, a gente adota com aquilo que melhor se encaixa, né? E relendo aqui o item 5, eu acho que a gente pode complementar isso aqui. Porque ambas as partes possuem a liberdade para autorizar, negar, reconsiderar ou revogar a autorização anteriormente concedida para tratamento de seus dados pessoais naquilo que seja revogável. Né? Aí põe uma vírgula, né? Naquilo que seja revogável. E estando, eu complementaria ainda, e estando ciente que a revogação total importa na impossibilidade de manter a relação contratual. Tá ótimo. Porque vamos supor que ele queira, eu não quero mais compartilhar, que nem aquele caso lá da brincadeirinha do vídeo, ele não quer dar nenhuma informação. Opa, eu não consigo executar. Ele não vai conseguir executar os serviços dele, a instituição não vai conseguir usar os dados, e aquilo que ele já compartilhou muitas vezes não tem como voltar atrás. Tem razão. Né? Então, eu acho que aqui no item 5, realmente falta uma complementação para esclarecer melhor como se dá essa revogação. E todos entenderam isso? Se puderem fazer nota disso, porque às vezes a gente esquece depois, né? É que depois, Juliana, eu acabo falando disso, acho que no 7. Tá jóia. Mas eu acho que colocar no 5 vai ficar bem melhor. Vai ficar mais claro, né? Isso. Aqui é do compartilhamento. Falando do compartilhamento, daí que teria que ter um consentimento por escrito. Mas eu acho que ali no 5 fica mais... Eu acho que poderia juntar... Para ficar mais claro, né, mesmo, para eles. Tá bom, então, muito obrigada, viu? Imagina, que isso. Gente, se vocês tiverem pergunta, olha, o fácil momento é esse, hein? Que a gente está aqui para discutir. Bom, aí é o modelo de consentimento para o contrato de prestação de serviços educacionais, tá? O contratado, né, fará a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, difusão, extração de dados pessoais do contratante e ou beneficiário. Eu coloquei aqui o beneficiário por aquela questão do menor, tá? Tem casos que... ou também do responsável financeiro, enfim, tem algumas nuances que aí a instituição que vai depois melhor elucidar aqui. Por imposição de cumprimento de obrigações legais e regulatórias para cumprimento do presente contrato ou ainda em razão do consentimento expresso. Veja que aqui a gente contempla as 3 possibilidades. Aquilo que a instituição vai ter que fazer, porque ela está no cumprimento do dever legal ou regulatório. Aquilo que é possível, né, que é preciso o consentimento do aluno, como o uso da imagem, porque não há nenhuma obrigação legal ou regulatória de coleta da imagem do aluno,
certo? Aí, nesse caso, ele precisa conceder, né, efetuar o consentimento, assim como a coleta da própria biometria. Bom, eventualmente, caso a instituição, por força legal, regulatória ou ainda em razão de política interna, precisar tratar os dados sensíveis do contratante ou beneficiário, aqui entra a biometria, este desde já em fazê-lo de forma específica, ciente de que a recusa poderá obstar a manutenção do presente contrato, ocasião em que não poderá requerer direitos e indenizações pela rescisão contratual de forma unilateral, exceto nos casos cujo tratamento seja por força de cumprimento da obrigação legal ou regulatória, casos em que os dados sensíveis são tratados independentemente do consentimento. Gente, aqui nós estamos falando especificamente do que? Da biometria, da imagem, e essa cláusula aqui eu trago para vocês de forma simples, né? Ela está toda a fonte no mesmo tamanho, ela não está negritada, mas quando transportada ali para o contrato de prestação de serviços educacionais, é essencial que a cláusula esteja negritada ou com uma fonte maior, por exemplo, o contrato está em 10, ela está em 11, com negrito, que dê destaque, porque essa é um dos requisitos previstos na legislação, tá? O contratante e o beneficiário autorizam o tratamento de seus dados pessoais nos termos da Lei 3.709 de 2018, informados no requerimento de matrícula, ficha de inscrição, contrato de serviços educacionais, termo de adesão ao contrato, nos documentos apresentados, no site institucional e nos demais requerimentos que venha a assinar quando da matrícula, renovação da matrícula durante o ano letivo até o final do curso ou rescisão. Os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis fornecidos pelo contratante ou beneficiário serão tratados para fins pedagógicos, acadêmicos, financeiros e regulatórios, imposição do Ministério da Educação, tais como Censo, ENAD, FIES e outros, porque aí caberia até, em alguns casos, o ProUni, né? Porque tem algumas instituições que têm o ProUni. O contrato conservará os dados do contratante e beneficiário pelos prazos necessários para dar cumprimento às obrigações legais, fiscais, administrativas e regulatórias, estando ciente da necessidade de observação e arquivamento da política de privacidade de dados para acesso ao ambiente virtual do contratado disponibilizado do endereço X. Aí a instituição coloca o endereço. Aqui, entendo que a gente pode até também complementar, dizendo que os dados, né, porque eu coloco assim, o contratado conservará os dados do contratante pelos prazos necessários para dar cumprimento às obrigações legais, fiscais e administrativas e regulatórias. Ou seja, se na regulação do ensino superior disser que eu tenho que guardar o dado do aluno por 100 anos, vai ser guardado por 100 anos. Talvez por uma questão assim de pecar pelo excesso, poderia destacar que não haverá revogação daquilo que a instituição der cumprimento, né, por obrigação legal ou regulatória. Tá? Eu acho que talvez, de repente, a gente pudesse colocar assim, mas mais por um excesso de zelo, porque aqui já está falando que vai conservar os dados enquanto a legislação determinar, tá? Vamos lá. O contratante e o beneficiário poderá, a qualquer momento, exercer o seu direito de acesso, correção de dados incorretos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados necessários excessivos, portabilidade dos dados para outro fornecedor, eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento,
informações das entidades públicas e privadas com as quais o contratado compartilhou os dados do contratante ou beneficiário, informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as consequências à revogação do consentimento, né? Aí, talvez, podemos até complementar também, vírgula, naquilo que for possível revogar, né? Porque a partir do momento que ele ingressou na instituição de ensino, ele efetuou a matrícula, as obrigações regulatórias e legais da instituição já passam a ser devidas. Então, tem dados que ele vai poder revogar, que são os excedentes, né? E tem dados que ele não vai conseguir revogar. Aí, novamente, a gente vai fazer uma redundância, mas mais por um excesso de zelo. Aqui também fala da portabilidade dos dados para outro fornecedor. Por que eu tive esse cuidado de colocar isso? Porque o que acontece? O aluno pode pedir a transferência para outra instituição, né? Então, se ele pedir a transferência, ele tem que estar também consentindo sobre isso, porque depois ele vai falar, mas eu não autorizei, né? Eu fiz o pedido de transferência, mas, enfim, né? Então, nesse pedido de transferência vai ter que ali constar dados dele. Vamos lá. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Roberto, aqui no chat não só tem comentário do Eric, né, falando que adaptou o contrato para consentimento. Só um comentário. Tá, legal, bacana. Bom, os dados pessoais não poderão ser excluídos quando forem utilizados para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do contratado, estudos por órgãos de pesquisa. Aí, na realidade, gente, desculpa, eu falei para colocar até uma vírgula ali, mas a gente já está falando aqui embaixo no item 1.7, né? Que os dados pessoais não poderão ser excluídos quando forem utilizados para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do contratado, estudos por órgão de pesquisa, uso exclusivo do contratado e anonimização dos dados, né? Os dados necessários para o cumprimento do previsto nas portarias. Aí fica a critério de vocês, ou deixar só até ali, ou complementar com as portarias do acervo acadêmico e do diploma digital. Por quê? Porque senão vocês vão ter que ficar constantemente mudando aqui as portarias, né? Uso exclusivo do contratado, né? E anonimização dos dados, os dados necessários para o cumprimento do previsto nas portarias 330 de 2018, 1095 de 2018, 554 de 2019, né? Serão considerados de acesso público. Então, tem alguns dados que, por força da legislação, acabarão sendo públicos. Por exemplo, o nome. Oi, Roberta, essa informação interessante, esse item 1.7, por exemplo, que é justamente essas mudanças que ocorreram aí, né? Então, às vezes tem muito aluno hoje, por exemplo, que ainda até o pessoal se acostumar que o diploma agora é digital, que o acesso é público, que eu tenho que deixar os dados dele lá no sistema, no nosso site para consulta pública, né? Então, é importante esse consentimento porque a gente está usando os dados, né, desse aluno, desse formado posteriormente, que na verdade vai servir para órgãos de qualquer outra empresa que vão eventualmente consultar esse diploma, né? Exatamente. Então aí eles vão passar a entender que não, agora o meu diploma que eu tinha no papel que eu levava para algum lugar, se eu entrar no site da minha instituição, aqueles dados, aquela informação vão estar tudo lá. Ou seja, meu diploma digital. Então é interessante. Eu achei legal esse item aí que mostra que os dados estão sendo usados, não serão, né, excluídos por conta de portaria específica do MEC. Exatamente, é um dever de cumprimento legal, regulatório, né, na realidade. Né? E, assim, a instituição fica numa sinuca de bico, né, porque você... Pior que é. que faz, né? Às vezes o cara não quer, mas tem que cumprir essa parte regulatória, tem que publicar, né?
no diário, enfim, tem toda uma consequência aí regulatória que envolve os dados. Então, de maneira nenhuma, vai poder excluir totalmente, né, os dados do aluno, né? Sempre vai ter que algum dado essencial vai permanecer assim por muitos e muitos anos aí na instituição, né? E eles têm apenas que ter ciência disso, porque uma vez, diferente do caso que o Paulo trouxe, da prospecção, né? Porque aí são propensos alunos, né? Então, eles não chegaram a ter uma relação jurídica com a instituição, não tem um impacto econômico, em uma relação econômica. Então, nesse caso, se a pessoa pedir para excluir, aí a instituição é obrigada a fazer a exclusão total, né? Porque não teve uma relação estabelecida. Estou reforçando aí, né? Para que fique bem pontuado. Perfeito. Gente, olha, pergunta, aproveito, nós estamos chegando ao fim do curso, né? Talvez a gente acabe até um pouquinho antes do horário previsto, né? Mas eu assim, gostaria de ficar, e se vocês quiserem continuar perguntando, enfim, seria um momento muito prazeroso, assim, de compartilhar mesmo dúvidas ou experiências, hein? Ó, o contratante ou beneficiário desde já fica ciente que, independentemente do consentimento, o contratado está autorizado por força de lei a compartilhar os dados pessoais e ou sensíveis informados com terceiros para fins judiciais, de cobrança e de cumprimento de obrigação legal ou administrativa. Então, há aqui no item 1.8 mais um reforço, né? No 1.7 a gente fala especificamente do diploma digital e do acervo, e aqui a gente vai falar especificamente do restante dos dados, né? O contratado aplica todas as medidas técnicas e organizacionais possíveis e adequadas para assegurar um nível de segurança dos dados pessoais, sensíveis ou não, informados a fim de minimizar risco de vazamento de referidos dados. O contratado disponibiliza o setor, né, ou o encarregado, na pessoa que o representante no momento da solicitação como encarregado dos dados, cujo acesso poderá se dar pelo e-mail tal, fisicamente no endereço tal e por telefone no X número. Gente, eu acabei mais cedo mesmo o curso, né? Era a previsão mesmo, é que em um dia acaba sendo muito corrido, né? Fazer, mas em 2 dias acaba equilibrando, a gente pode conversar. E eu fico agora disponível aí nessa 1 hora ainda que a gente teria, né? Para trocar ideia, para vocês tirarem dúvidas, sejam do contrato de prestação de serviços educacionais, seja da LGPD, seja da convenção, estou aqui à disposição, esses são os meus contatos, agradeço demais a participação de vocês, viu? Espero que tenha sido, assim, prazeroso, aproveitoso para vocês. Pessoal, fiquem à vontade. Isso, quem quiser abrir a câmera, conversar, tirar dúvida. Doutora Roberta. Oi, pois não. Obrigada aí pela aula. Eu posso atravessar um pouquinho para falar do dissídio, que é o que está pipocando por aqui? Pode, claro. Então, eu encaminhei o último comunicado do Semesp, que fala das principais perguntas, né, que têm chegado aí para o Simpro, para o Semesp, e aí o RH voltou com a pergunta, nós não poderemos fazer nada até que ingresse com o recurso. Porém, o recurso, se for recebido, ele precisa vir com um efeito suspensivo. Caso contrário, tudo que está na decisão nós temos que cumprir, correto? Exatamente.
bom. Caso contrário, terá que cumprir. Tá. E sem previsão, né, para entrar com recurso. Não é que a gente não tem previsão, né? O recurso tem prazo, mas é que Sim. não foi publicado o acórdão ainda, né? Sim, mas Então, assim, nós não temos a ansiedade, acho que de muitos aí tá bastante sobre esse tema. Se a gente for falar, considerar o prazo de recurso, enfim, 15 dias, se não me engano, isso. então, mais 2 semanas aí, que é o tempo que vocês têm para ter acesso à ata para poder estruturar esse recurso da melhor forma possível. Teoricamente, porque vai depender do dia da disponibilização pelo tribunal, né? Vamos supor que eles publiquem esse acórdão só daqui 2 semanas, né? Aí Ou vai... seja, não abriu prazo ainda para o recurso. Não abriu, porque eles não publicaram o acórdão ainda, né? Sim. É que Enquanto como eles todo não... mundo tá chegando informação de tudo que é lado. Não, porque já tem o acordo e não sei o quê. Eu falei, Não, foi nada como julgado, ouvir da mas fonte. o acórdão não foi publicado ainda, não. Perfeito. Na hora que publicar, inclusive, eu até falei isso para a Márcia, nós vamos compartilhar com vocês, né? Então, assim, fiquem tranquilos, né? Eu sei que a ansiedade é grande, na realidade, a preocupação, né? Nós chegamos, assim, num momento de grande preocupação, porque as instituições têm 2 períodos para dispensa, que é Sim. junho e novembro, dezembro, né? Sim. E aí acabou acontecendo isso. E Mas a federação também deu um tiro no pé, né? Porque depois, no momento da dispensa, vai ter uma enxurrada, né? Na hora que puder pensar, né? Então, Bom, por hora, então, nós não estamos nem obrigados a cumprir, porque não foi publicado ainda. o que eu até... A orientação que foi dada ontem pelo comunicado é que Não faça nada. não demitam, Não por demita. questão da estabilidade, né? Sim, sim. E, assim, estamos recomendando uma antecipação aí de 7%. Tá bom. Perfeito. Doutora, Oi. nesse caso ainda, você tem condições de passar o número do dissídio para a gente? Tenho, opa, agora. Já compartilho com vocês, já. Espera aí. Tô O bom pegando da aqui. Roberta é que ela entrega todas essas coisas. Nem É uma acabou. maravilha. Ela entrega, ela te dá. O que você quer? Espera um pouquinho. Já manda na hora, meu Você- Deus. Não, mas o que eu mais gosto é tem modelo de. A pessoa, você tem. Toda com um jeitinho assim, você tem modelo de contrato? Tenho, claro, segue. Maravilha. Ai. Mas assim, né? Só se ajudando mesmo, né? Nossa, isso é muito bom. Esse apoio olha, Fundamental. é muito bom mesmo. Eu sou muito grata a ela. Eu sempre brinco, assim, se um dia eu casar, a Roberta tem que fazer meu contrato de casamento. Porque o contrato da Roberta eu não mexo. Tipo, Olha só. segue. Eu falei, tá ótimo. Eu que não vou mexer, eu que não vou ler, nem ler o contrato. O único contrato que eu não leio, Roberta, é o seu. Olha Olha a responsabilidade, a doutora. credibilidade. Isso se chama perigo, né? credibilidade. Olha só, hein? Que perigo. Não, eu sou Não, testemunha dos contratos internos, né? E ela não contou para vocês que eu casei de novo, e eu dizia assim que eu não ia casar. Ai, gente, eu Morria de medo de casar de novo. Falei, gente, já casei, não quero essa experiência, vamos só namorar, falava pro meu marido, né? Ele falava, não, se você não for casar, então... Aí eu não quero, para mim também não serve. Eu falei, putz, aí me colocou na parede, né? Aí, bem, ele tem 2 filhas, eu tenho uma, né? Eu falei, como que nós vamos resolver isso aí, né? Porque depois fica tudo junto, misturado. Aí eu fiz um contrato com ele. Eu fiz um contrato de namoro. Fabuloso. Eu fiz um Essa é boa. contrato de namoro com ele. E depois a gente fez um outro contrato, mas aí depois a gente viu que não adiantava muito, e a gente acabou casando no cartório e tudo. Mas eu tinha tanto medo que eu fiz um contrato de namoro. Roberta é maravilhosa. Essa é boa, hein? Hã? Essa é boa, é contrato de namoro. Não, Se o quiser, te contrato dou da um modelo. Roberta. Gente, eu dou um modelo para vocês, viu? Tá vendo? Tem o contrato de namoro, hein, Roberta?
Não, hoje em dia o povo, nossa, não dá para arriscar, né? A gente acaba casando com a especialidade do outro, né? Chega a ser engraçado, porque Ah, não tem... se fosse um engenheiro, o que seria, né? Que será, se fosse um engenheiro, o que será que seria exigido ali no começo? Gente, eu tô pegando aqui, viu? É porque Tá. tem 4 páginas aqui. Eu já passo para vocês. Não, e meu marido é advogado também, tá? Nossa, Ah, então ele entendeu perfeitamente. Não muito. Não? Não, ele ficou um pouco inconformado no começo, tal. Se sentiu assim, que eu estava com desconfiança e tal, mas não era E para, é ser prático, é ser transparente, né? Eu olho dessa na realidade, forma. para nos proteger. Mas é ele que ganha mais do que eu, né? Do que eu mesmo. Muito bom. Gente, cadê aqui a pauta? Eu fiquei conversando, abriu o outro documento. O que mais, gente? Vamos conversando aí. Vamos falando enquanto eu tô pegando aqui. Só porque a Cassandra fez a minha propaganda. Ah, tá aqui. Não acho. Não, aí mas não tem. acho. Agora, Roberta, você me conta isso que você tem um contrato de namoro, Roberta. Que perigo, né? Agora te infernizar. Você não lembra? Não, eu lembro só do contrato de casamento, que eu sempre brinco. Se casar, a Roberta que vai fazer meu contrato. Sem olhar. Segue meus dados, faz para mim. Uai. Hoje em dia, com esse negócio de união estável, Mas também tem uma outra frase da Roberta que eu adoro, né? Isso serve para todo mundo dentro da instituição, né? O contrato só é bom quando dá problema, né, gente? Quando você tem, se não deu problema, tá tudo certo. verdade. Ó, o número é esse, ó. 100 29 79 67 2022 502 0000 4 zeros. Tá certinho. Obrigada, doutora. Ah, tem gente já saindo, né? Gente, o que mais que vocês querem saber? Estou aqui à disposição. Ah, e fazendo uma propaganda, tem o pessoal que fechou o pacote, né, cá, dos módulos, Isso. né? Olha, vai ser muito interessante o módulo da professora Mariana também, viu? Vou colocar aqui junto. Porque ela traz a questão da LGPD aplicada para CPA, né? Então, é bem Então, interessante. pessoal, tem gente que. Interessante. Então, quem não tem, a gente deixou aberto para fazer o programa ou para fazer as aulas avulsas, né? Então, a próxima aula são nos dias 16, então tem um tempinho, 16 e 23 de novembro, tem quase um mês aí para, um pouquinho, 3 semanas para estar acontecendo, tá? Quem comprou o programa, depois a gente mandou acesso também, nesse processo que a gente fez aqui nos da Roberta, e quem quiser fazer avulso, tá disponível aqui para vocês, tá bom? E se porventura também vocês ficarem com alguma dúvida em relação à LGPD e tudo mais, eu estou à disposição, viu? A gente pode conversar, trocar ideias. É super importante, porque é tudo muito novo, né? Nós não sabemos ainda como será, né? Como vai ser aplicado, enfim. Mas eu acho que para nós, assim, a educação superior, eu acho que é um pouco mais tranquilo, né? A gente tem que se adequar, tal, para cumprir a LGPD, mas é mais tranquilo, assim, na criação dos processos. Agora, eu tenho empresas que essa situação já é imediata, né? Em razão do uso de dados de forma agressiva, né? Fora da finalidade, enfim. Ô, Roberto, Pois não, Paulo. eu estou coordenador da CPA, tá? Tá. E muito me interessa aí o pacote dos próximos dias, né?
E quando a gente recebe avaliadores, nós passamos por uma experiência do online, normalmente os avaliadores eles têm um modelinho de planilha que pede dados de professores, né? Alguns pedem algumas coisas, outros pedem outras, né? Isso fica assim meio que lá nas documentações parece que não bate muitas exigências, né? E a gente tem que realmente atender isso você vê que vai ser colocado explicitamente aí pelo INEP, o que a gente tem que fornecer, que coloca no Drive, é um compartilhamento, né? Essa documentação que aqueles avaliadores vão cumprir isso, o que realmente eles podem pedir, o que não pode. Então, assim, eu estou vendo esse desafio, né? Porque são muitos e muitos e muitos documentos, né? Então, no FENESP, fora o Eric, que foi nosso parceiro lá no FENESP, alguém mais participou do FENESP? Vocês chegaram a participar agora em setembro? Então, lá, quem foi a Diana, né? O nome dela, que ela está como secretária das séries agora, né? E ela é uma pessoa muito acessível, a gente conversou muito com ela, e ela falou que o novo instrumento vai prever uma questão bem específica em relação à documentação dos docentes, porque o MEC, ele quer priorizar e saber quais são as relações que estão se estabelecendo com os docentes, até por conta da questão da terceirização, sabe? E também de uso de um nome de um docente para fomentar curso, mas na realidade aquele docente não faz nada na instituição, enfim. Então, eu creio, Paulo, que sim, vocês vão ter que continuar o compartilhamento. O que me veio à cabeça agora é que, de repente, a gente pode adotar um termo para esse avaliador assinar. Um termo simples, que nesse momento, nesse ato, o avaliador X está recepcionando X documentos com os dados de tais e tais pessoas, entendeu? De repente, só uma declaração, um terminho para ele assinar, porque seria esse documento a prova do compartilhamento com o Ministério da Educação, porque o avaliador está ali nada mais como um representante do Ministério da Educação. E aí a instituição ela é compelida a entregar esse dado por força, né, regulatória, né? Não, tá ótimo. Bom, a gente precisando, podemos mandar um e-mail para você? Claro, deixa eu colocar aqui o meu e-mail. Não, acho que já tinha o seu e-mail no slide. Não? Tinha, mas eu vou colocar de novo aqui. Tá. Pode mandar. Na última telinha vocês vão recepcionar a apresentação, né? Mas vão... E aí podem ter acesso, tem o e-mail do jurídico e tem esse que vai só para mim, né? Sim, não tá Qualquer ótimo. um dos dois a gente responde. E eu posso também já mandar um e-mail para o encarregado aí da LGPD do semestre para poder tirar meus dados? Não. Pode. Posso. Que bom. Roberto, Pode. Obrigado, viu? Vou precisar sair. A nossa encarregada é a Silmara. É Silmara, que legal. Bom, é bom porque se você já tem isso implantado, já é uma referência. Paulo. E uma boa prática. Oi, Eric. Se tirar os seus dados, você não vai receber o certificado, hein? Então, aí complicou, né? Eu vou ter que colocar lá, mas lá eu não assinei um termo lá, viu? Muito obrigado. A única coisa que a gente não me complica, não. Eu só queria saber para vocês assinarem. Se tem algum lugar para bloquear a retirada do cabelo nosso, Eric. Entendeu? Os nossos cabelos. Tem algum lugar que a gente pode bloquear isso? Não vai ter muito problema, não. Está bom. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho mais perguntas, eu acho que de ordem prática, agora não. Vou precisar sair. Também. Tá? Obrigado pelo treinamento. De vocês, viu? Obrigado mesmo. Um abraço para todos. Obrigada, Paulo. Também. Tchau. Também. Tchau. Gilberto, Pessoal, você tem alguma dúvida, Gilberto? O Gilberto está aí pela Unisanta, né? Não, estou satisfeito. Muito obrigado. Foi proveitoso? Com certeza. Eu vou incluir até outra pessoa da equipe para fazer o próximo módulo e a gente trabalhar em conjunto
e utilizar os novos conhecimentos aí. Obrigado mesmo. Então, tá bom. Precisando de alguma coisa, tá bom? Você Muito vai falar que vai encerrar, Cá? Pessoal, a gente pode encerrar, não tem problema nenhum. A gente já mandou esse material da Roberta, a gente enviou hoje, mas está referente à aula de ontem e de hoje, tá bom? Então, vocês já receberam por e-mail. O certificado, ele vai ficar liberado a partir de segunda-feira, tá bom? Mas aí, só para quem fez a aula avulsa, tá? Quem tá no programa, a gente só vai liberar o certificado só lá em novembro, quando terminar a outra aula, tá bom? Então, para quem fez a aula avulsa, a gente já libera, e para o programa tem que aguardar um pouquinho. Tá bom? E está confirmadíssimo para as próximas aulas, dias... Eu até perdi a data aqui, dia 16 e 23. 16 e 23, obrigada. Tá? Então, dá para fazer inscrição ainda, Gilberto estava falando aqui agora, dá para fazer inscrição, tá tranquilo, tá bom? Ô, Cá, Pessoal, oi. pode ficar, depois que todo Sim, mundo sair, só para eu falar posso. rapidinho, aproveitar o canal aqui de comunicação. Tá pra bom, falar claro. coisas internas. Sim, claro. Obrigada, viu, gente? Um beijão para vocês. Obrigada, pessoal. Ótimo viu? Um final de abraço a semana, todos. viu? Obrigada. Obrigado, Roberta. Valeu. Até a próxima, viu? Obrigada, Até. gente. Obrigadão, viu? Tchau, Até tchau. mais. Obrigado. Bom dia para você. Obrigada, gente. Boa Tchau, tarde. Cassandra. Obrigado. Tchau, obrigada a você, Eric. Tchau. Carol, pode encerrar, pode encerrar a Roberta vai ficar, pode encerrar a gravação. Por Vai favor. gravar os bastidores? Bastidores, não. Stop. Só aperta o stop, só não encerra a sala, não, senão vai fechar, porque como você está com anfitriã, vai fechar para mim e para a Roberta. Só dá stop da gravação. Acabou que eu acho que Ai, como que era o...